Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os conceitos básicos em eletroquímica, fazer uma pequena revisão sobre o que a gente já falou nas aulas anteriores e entrar com alguns conteúdos novos, né? Bom, como eu já tinha comentado com vocês, esse livro do Stephen Wolinek, Técnicas Eletroquímicas em Corrosão, eu achei ele bem direto, bem útil para essa parte que a gente está estudando. Recomendo quem tiver acesso a esse livro que estude por ele, que é bem voltado para o que a gente está estudando aqui nesse momento. Como a gente já comentou na aula anterior, né, os metais têm uma tendência a perder elétrons, todos eles têm uma tendência a oxidar, exceto o ouro, que tem uma tendência termodinâmica desfavorável para esse processo de oxidação, e cada metal tem uma tendência diferente. Então, a gente vai verificar que o comportamento dos metais frente ao processo oxidativo, ele se baseia numa tendência termodinâmica, e essa tendência termodinâmica para cada material, para cada metal, vai apresentar um valor, um comportamento diferente. Como a gente já tinha falado, né, se a gente pegar aqui um material referência, por exemplo, uma liga ferrosa, né, representando aqui pelo elemento ferro. Esse metal, ao se oxidar em presença de uma solução, os cátions ferrosos vão ser solvatados pelas moléculas da solução e os elétrons ficarão na superfície do eletrodo, na superfície do metal. Esse metal, contendo elétrons na superfície, vai perturbar a solução, vai gerar aqui um campo elétrico, né, pela presença dessas cargas, e esse campo elétrico vai perturbar a solução, fazendo com que essa solução responda a esse estímulo de campo elétrico gerado. Aqui representando, né, um pouco mais no detalhe, né, esse material contendo os elétrons, a perturbação na solução. No caso aqui, a gente está pensando em uma solução eletrolítica, uma solução capaz de ser perturbada por um campo elétrico, uma solução contendo moléculas ou espécies carregadas eletricamente. No caso aqui, está representando a molécula de água, que ela tem aqui uma molécula polar, tem a sua parte negativa aqui com o deslocamento dos elétrons da ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, essa parte do oxigênio da molécula fica parcialmente negativa, enquanto que a extremidade contendo os hidrogênios fica parcialmente positiva. Essas moléculas vão se orientar frente à presença dessas cargas elétricas na superfície do material. Então, esses elétrons presentes aqui na superfície do material metálico vão gerar uma perturbação no sistema. Uma primeira camada vai ser gerada na superfície, aqui representado pelas moléculas de água e por um cátion qualquer presente na solução, pode ser o próprio H+, pode ser um cátion de qualquer outro elemento químico presente na solução. Ele vai se organizar aqui e a gente vai ter uma primeira estrutura organizada de moléculas. Essa primeira estrutura, ela é chamada de plano de Helmholtz interno. Esse primeiro plano é representado como uma camada, como se fosse uma camada sólida, mas são moléculas no estado líquido que estarão ali com um movimento relativo restrito, né, como se elas estivessem aprisionadas na superfície. Essa primeira camada vai gerar também uma perturbação na solução, que vai se organizar gerando aqui uma segunda camada. Essas duas camadas são definidas como dupla camada elétrica, como plano interno e plano externo. A dupla camada é a resposta que a solução vai gerar a partir da presença de cargas na superfície do material. Então, essa própria formação dessa dupla camada elétrica define esse tipo de comportamento do material. Esse material ele é definido como eletrodo, e eletrodo seria todo metal capaz de formar uma dupla camada elétrica quando colocado numa solução eletrolítica. E essa dupla camada elétrica é a resposta da solução a esse campo elétrico gerado pela presença dessas cargas negativas na superfície do material. Bom, se existe um campo elétrico, vai existir então um potencial, aqui representado pelo potencial do material metálico. Essa notação aqui, essa letra grega φ, representando o potencial da solução distante do material metálico, né, distante do eletrodo, seria um local distante na solução onde esse campo elétrico gerado aqui não vai perturbar mais a solução. Então, se a gente pegar um ponto distante,
representando pelo potencial do cátion, né, da solução contendo cátions dessa espécie metálica. A gente vai ter aqui o potencial do material metálico, aqui o potencial da solução. Só mesmo uma forma de descrever esses potenciais que são gerados, pensando aqui no potencial elétrico mesmo, potencial eletroquímico. Uma notação de representar essa diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser ΔΦ do metal. Nesse caso, a representação é o produto é a espécie reduzida e os reagentes são a espécie oxidada. Então, esse delta, né, é sempre o final menos o inicial, então a gente está falando de uma reação de perda de elétrons, né, uma reação de oxidação, onde o estado inicial é o estado reduzido, o estado final é o estado oxidado. Essa questão de estado inicial e estado final depende do referencial, é uma reação reversível, então a gente pode pensar tanto no metal reduzido quanto no metal catiônico como estado final ou como estado inicial. Essa notação aqui, a gente representa o estado reduzido como final e o estado oxidado como estado inicial. Então, essa notação é para uma reação de redução da espécie catiônica para a espécie reduzida, no estado de número de oxidação zero. É possível também escrever a notação ao contrário, né? Uma reação reversível, depende do referencial. A gente pode representar o estado final como sendo o cátion e o estado inicial reduzido com número de oxidação igual a zero. E a notação muda só o símbolo aqui, de forma que as duas notações são exatamente idênticas, mudando apenas o sinal como o referencial da reação que está sendo estudada naquele momento. Ou a reação de oxidação ou a reação de redução. Então, essa forma aqui é uma forma de descrever a diferença de potencial entre o material no estado reduzido, no estado metálico, e no estado catiônico. Bom, então o metal imerso na solução eletrolítica ele vai gerar essa diferença de potencial, vai se estabelecer um equilíbrio, e esse equilíbrio, quando ele é atingido, o metal vai estar carregado com esses elétrons e vai perturbar a solução, gerando aí a diferença de potencial entre o metal e a solução. Essa diferença de potencial entre o metal e a solução é definida como potencial de eletrodo, como esse metal está sendo considerado um eletrodo, essa diferença de potencial entre ele e a solução é definida como o potencial dele mesmo, o potencial do eletrodo, que também é chamado de potencial eletroquímico. Bom, se a gente tiver uma solução em situações padronizadas, a gente vai determinar que esse potencial daquele material com aquela solução é uma solução padrão. Então, o eletrodo vai ser considerado como eletrodo padrão também, e o potencial lido vai ser o potencial daquele material. A solução padronizada para esse caso, as condições, né, desculpa, as soluções padronizadas para esse caso, é uma solução contendo 1 mol por litro de seus próprios cátions, então aqui representando um eletrodo de ferro. Só lembrando, né, na engenharia a gente tem ligas ferrosas, onde o ferro é o principal elemento. O ferro puro, como material puro, não é um material útil na engenharia, mas ele é possível de ser fabricado. Aqui a gente está considerando o ferro como sendo um eletrodo puro, metal puro, e numa solução de 1 mol por litro de seus próprios cátions. Nesse caso, e também nas condições normais de temperatura e pressão, né, pressão ambiente, temperatura ambiente, a gente tem uma solução padronizada, e essa diferença de potencial entre o metal ferro e a solução contendo ferro 2+, vai ser o potencial padrão do ferro, porque as condições de leitura são condições padrão. Então aqui uma notação, né, de ferro como eletrodo, interface com a solução de 1 mol por litro de seus cátions. Pode ser outro metal, como zinco, como alumínio, são outros possíveis exemplos de materiais que são denominados eletrodos e que a gente, trabalhando numa condição padronizada, a gente fala que é o eletrodo padrão. E aquele potencial é o potencial padrão. Mais uma vez aqui, né, só representando que o potencial que a gente estuda de forma padronizada é o potencial da reação de redução.
o estado final, o estado metálico, o estado inicial, o estado catiônico. Como a gente viu no slide anterior, o potencial, né, representado pela letra φ, aqui representado pela letra E. Na eletroquímica, é muito comum usar o símbolo φ, mas para as medidas finais de potencial é muito comum usar o símbolo E, que é o símbolo usado para potencial na física, de uma forma geral. Então, tanto faz a notação em termos de diferença de potencial com a letra φ ou com a letra E dá na mesma. Então, a gente pode utilizar dessa forma aqui sem problema. A forma de fazer essas medidas, como a gente discutiu na aula passada, qualquer tentativa de leitura do potencial vai perturbar a solução, vai perturbar o sistema. Então, para fazer essas leituras de uma forma reprodutiva, de uma forma científica, foi definido um potencial de um eletrodo padronizado, com um valor definido. Foi definido o eletrodo de hidrogênio como sendo o eletrodo padrão de referência, seria o eletrodo primário de referência para todas as medidas eletroquímicas. Foi construído, então, esse eletrodo de hidrogênio e foi definido que o valor desse eletrodo de hidrogênio é igual a zero. Então, a diferença de potencial entre um eletrodo de hidrogênio e uma solução contendo H+, na concentração de 1 mol por litro, nas condições normais de temperatura e pressão, é a condição padrão do eletrodo primário de hidrogênio e esse valor vai ser igual a zero. Para criar esse eletrodo, né, foi construído um eletrodo de platina, contendo gás hidrogênio borbulhado aqui embaixo do eletrodo, de forma que vai existir uma camada molecular de hidrogênio adsorvido na superfície da platina. Essa camada de hidrogênio é que vai entrar em contato aqui com a interface na solução. Então, vai existir uma interface aqui na solução de hidrogênio com a solução de hidrogênio de H+, 1 mol por litro. Essa diferença de potencial entre o eletrodo de hidrogênio e a solução 1 mol por litro tem um valor igual a zero. Então, esse potencial aqui é igual a 0 volt. A partir daí, todos os outros materiais, eles podem ser medidos, né? Como a gente, na tentativa de medir o potencial de um eletrodo sozinho, a gente vai perturbar o sistema, vai perturbar o equilíbrio do sistema e não vai conseguir ler o potencial daquele eletrodo. A partir de um eletrodo conhecido, né, um eletrodo de hidrogênio igual a zero, a gente consegue fazer a leitura daquele potencial. Na verdade, a gente vai estar lendo a diferença de potencial entre o eletrodo de ferro e o eletrodo de hidrogênio, sendo que o eletrodo de hidrogênio vale zero. A leitura aqui no sistema vai ser a leitura atribuída ao eletrodo de ferro. Então, o eletrodo padrão de ferro, metal puro, numa solução ferro 2+, 1 mol por litro, em contato com um eletrodo de hidrogênio, essa diferença de potencial entre o ferro e o hidrogênio vai ser definido como potencial do ferro, porque o hidrogênio vale zero. A forma de fazer essa leitura é uma conexão simples entre o eletrodo de ferro e o eletrodo de hidrogênio através de um fio metálico condutor, para que os elétrons possam fluir através desse fio. As duas soluções elas são conectadas através de uma ponte, chamada de uma ponte salina. É uma ponte com uma membrana que impede a diluição das soluções, né? Impede que uma solução entre em contato diretamente com a outra. Mas essa membrana permite a passagem de cargas de cátions e de ânions através aqui dessa membrana. Então, não há aqui um transporte de massa considerável, mas quando esse sistema é conectado, é possível aqui uma transferência de cargas através dessa ponte salina. Essa ponte salina pode ser feita, por exemplo, com KCl, com algum outro sal. KCl é bastante utilizado para essas medidas de laboratório. Então, aqui a gente vai ter um metal, um eletrodo, né, sendo lido, né, sendo referenciado a partir de um eletrodo que a gente conhece, que é o eletrodo primário de hidrogênio. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar muito feio. E aí, dessa forma, a gente consegue medir indiretamente o eletrodo de ferro, por exemplo, né, ou de qualquer outro metal que a gente queira fazer a leitura do seu potencial, sendo esse hidrogênio como valor zero nas condições normais de temperatura e pressão, um eletrodo de hidrogênio puro numa solução de 1 mol por litro de H+. O valor lido aqui, né, o valor registrado nesse sistema com o voltímetro, que vai medir o voltímetro médio, diferença de potencial entre dois pontos,
sendo que um ponto é igual a zero, que é o eletrodo de hidrogênio, o outro ponto, o eletrodo de ferro. O valor lido aqui nesse sistema vai ser atribuído ao outro eletrodo. Como o outro eletrodo é um eletrodo padrão, a gente considera o valor de leitura como sendo o potencial do eletrodo padrão ou potencial padrão do eletrodo de ferro. Transcrevendo aqui para aquela notação inicial que a gente estava usando, o potencial do eletrodo vai ser o valor assumido quando ele é comparado com o eletrodo de referência. Então, aqui a gente tem a diferença de potencial entre o ferro e a solução contendo ferro 2+. Essa diferença de potencial aqui é o potencial do ferro. Aqui o potencial do hidrogênio reduzido do hidrogênio catiônico. Essa diferença de potencial aqui entre esses dois pontos é o potencial do hidrogênio, que a gente já sabe que vale zero. E aí a gente consegue, como as soluções têm a mesma concentração, a gente consegue verificar que os potenciais da solução são iguais e consegue calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, essa medida lida, né, vai ser o potencial do metal menos o potencial do hidrogênio, e a gente pode descrever isso em termos de diferença de potencial, como já mostrei para vocês. Se está tudo na condição padrão, né, como a gente já falou, a gente tem então a leitura do potencial padrão daquele eletrodo. Só relembrando aqui, o metal puro em uma solução eletrolítica, quando medido frente a um eletrodo de referência, concentração de 1 mol por litro, condições normais de temperatura e pressão, a gente tem então o potencial padrão do eletrodo, o potencial de eletrodo padrão. Só repetindo. Bom, a partir daí é possível construir tabelas, gráficos, diagramas, enfim, uma série de formas gráficas de demonstrar esses potenciais. É bastante comum representar isso na forma de uma série eletroquímica ou tabela de potencial padrão. Aqui a gente tem o eletrodo de referência, o eletrodo primário, que é o eletrodo de hidrogênio. Esse eletrodo de hidrogênio com potencial igual a zero. Aqui a gente tem a reação de oxidação e de redução, representando aqui o estado reduzido e o estado oxidado. Se a gente olhar para o hidrogênio, tem aqui o H2 reduzido, o H+ oxidado. Essa reação ela é representada como uma reação reversível, porque o material pode se comportar tanto oxidando quanto reduzindo, que o valor do potencial não vai mudar, o que muda é o sentido da reação, então muda o sinal do potencial. O valor padrão de leitura, o valor padrão, né, para os cálculos eletroquímicos é o potencial de redução, então a reação de redução seria a reação neste sentido, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar. Então, aqui o hidrogênio sendo representado a reação de redução do hidrogênio, o H+ recebendo o elétron e reduzindo para H2, e o potencial de leitura de redução está plotado aqui à esquerda. A grande maioria das tabelas também traz o potencial de oxidação, que nada mais é do que o mesmo valor de potencial com o sinal trocado, porque o sentido da reação é invertido. Então, se a gente for olhar para o potencial de oxidação, o H+ oxidando e liberando elétron, a reação no sentido de oxidação seria esse, o potencial de leitura da reação de oxidação seria esse. Mas só reforçando aqui mais uma vez que, por os cálculos eletroquímicos, é padronizado, é definido que a reação de redução é a referência para todos os cálculos, para todos os ensaios. A notação desses potenciais de eletrodos na forma dessa tabela traz aqui para a gente uma série de informações comparativas entre os materiais. Então, a gente tem aqui o potencial de redução do ferro, reagindo aqui o ferro 2+ para ferro 0. A gente tem o potencial do alumínio, o alumínio reduzindo de alumínio 3+ para alumínio 0, e eles estão nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, eles estão ordenados aqui em ordem crescente de potencial de redução. Em algumas outras tabelas trazem invertido, em ordem decrescente, ou traz o potencial de oxidação na forma inicial da tabela, mas o mais comum é encontrar na forma crescente de redução. Bom, quando a gente está falando de potencial, né, só relembrando aqui o que a gente discutiu nas aulas anteriores, o potencial é a tendência que o metal vai assumir
para aquela reação acontecer. Então, se a gente está falando de o potencial de redução, é a tendência que o eletrodo tem de sofrer redução. Nesse caso aqui, ele está sendo mostrado em ordem crescente de potencial de redução. Significa que os primeiros elementos mostrados aqui na tabela, como lítio, potássio, bário, estrôncio, eles são metais, são eletrodos que, ao ser colocados em solução eletrolítica, vão ter uma baixa tendência a reduzir. Os valores de potenciais são valores baixos. Se ele tem baixa tendência a reduzir, significa que ele tem uma alta tendência a sofrer oxidação. Então, essa tabela traz em ordem crescente as reações, os eletrodos, né, os elementos que têm baixa tendência a reduzir, e a tendência a reduzir vai crescendo à medida que a gente vai descendo na tabela. Então, comparativamente, o eletrodo de ferro, que tem um potencial de menos 0,44 volts, se a gente for comparar ele com o eletrodo de magnésio, que tem menos 2,37 volts, o ferro tem uma tendência a reduzir maior que o magnésio. Em outras palavras, significa que o magnésio tem maior tendência a oxidar do que o ferro, porque os seus potenciais são diferentes e com valores bastante diferentes. Se a gente pegar aqui a prata, com potencial de redução de 0,80, a prata tem uma tendência a reduzir muito maior do que o ferro, que tem uma tendência a reduzir com potencial de menos 0,44. Significa que o ferro tem mais tendência a oxidar do que a prata, que tem menos tendência a oxidar. Dessa forma, quanto mais baixo na tabela, maior é a tendência do material permanecer no estado reduzido e não oxidar. Quanto mais alto tiver na tabela, menor é a tendência de reduzir, significa que maior é a tendência de oxidar. Então, a gente consegue aqui, de uma forma comparativa, verificar quais metais ou quais elementos, espécies químicas têm mais tendência à oxidação, quais espécies têm menos tendência à oxidação. Lembrando, de novo, que a gente fala sempre em termos de valores padrão de redução. Vou apagar isso tudo aqui. Também a gente consegue verificar a tendência quando materiais são colocados num sistema em conjunto, né? Se a gente coloca o ferro em contato com alumínio, o alumínio tem mais tendência a oxidar do que o ferro. Só que o ferro em contato com o cobre tem mais tendência a reduzir do que o ferro, então o ferro, nesse caso, tem mais tendência a oxidar do que o cobre. Então a gente pode observar que, dependendo da combinação de eletrodos, um material vai ter uma tendência maior a oxidar ou uma tendência maior a reduzir, e esse comportamento ele não é sempre igual, ele vai depender qual sistema que ele foi inserido, qual sistema que ele foi colocado. Então aqui são algumas informações que a gente tira a partir dessas tabelas e que vão ser úteis aqui nas próximas aulas. Quanto mais alto na tabela, então a gente já falou sobre isso aqui, quanto mais afastado os elementos estiverem, maior a tendência da reação de oxirredução ocorrer. Se a gente pegar o hidrogênio com o cobre, nessa reação de cobre mais indo para cobre 2+, a diferença entre esses dois pontos aqui é só de 0,15 de potencial. Mas se a gente pegar o hidrogênio, comparar ele lá com o bário, a diferença entre esses dois é de menos 2, a diferença é de 2,9 volts. Então aqui eu tenho uma tendência termodinâmica muito pequena, uma força eletromotriz para a reação acontecer muito pequena, e aqui eu tenho uma tendência muito grande. Então, quanto mais afastado os eletrodos estiverem nessa tabela, maior vai ser a diferença de potencial entre eles, maior vai ser a força eletromotriz para aquela reação acontecer. Ou seja, uma tendência termodinâmica muito, muito grande de acontecer, e aqui uma tendência termodinâmica muito pequena de acontecer. E a gente pode usar essa tabela para prever a possibilidade de uma reação acontecer. Por exemplo, se a gente combinar o eletrodo de zinco com o eletrodo de ferro, voltando aqui na tabela, o ferro com potencial de menos 0,44, o zinco para zinco 2+, com potencial de menos 0,76, então, transcrevendo aqui, zinco para zinco 2+, potencial de redução padrão de menos 0,76. Então, o zinco 2+, recebendo elétron, reagindo aqui, formando zinco metálico. Ferro 2+, recebendo elétrons, formando ferro metálico, com esses valores de potenciais. Se a gente olhar o valor numérico do potencial, a gente pode perceber
que o potencial do ferro é maior que o potencial do zinco. Lembrando que eles estão negativos, né? Então o potencial do ferro é maior que o potencial do zinco. Significa que o ferro tem mais tendência a reduzir e o zinco tem menos tendência a reduzir. Ou seja, nessa combinação, o zinco tem uma tendência a sofrer oxidação, porque o ferro tem uma tendência a sofrer redução. Voltando na tabela, se a gente olhar para a oxidação, o potencial de oxidação do zinco é maior que o potencial de oxidação do ferro. Significa que o zinco, frente ao ferro, tem mais tendência de oxidar e o ferro com menos. Então, olhando para esse par de reação, a gente consegue prever que ao combinar ferro e zinco como dois eletrodos, o ferro reduz e o zinco oxida. A gente também consegue prever qual vai ser a diferença de potencial entre eles e que vai ser o potencial lido nos dois eletrodos, né? O potencial gerado por esse par de eletrodos quando combinados. Aqui eu reescrevi a reação do zinco na forma que ela tem tendência de acontecer. Se o zinco tem tendência a oxidar, reescrevendo a reação de oxidação do zinco com o potencial de oxidação do zinco, mantendo o ferro com o potencial de redução do ferro. Se a gente fizer a soma simples desses dois potenciais, a gente encontra o potencial desse sistema, que vai dar de 0,32 volt. Ou a gente pode usar uma notação definida, a notação de potencial dessa pilha. A gente está formando aqui com esses dois eletrodos uma pilha. Esse potencial dessa pilha vai ser o potencial do catodo menos o potencial do anodo. Lembrando aqui, a reação que gera elétrons, ou seja, a reação de oxidação do zinco, é o anodo, e a reação que consome elétrons, reação de redução do ferro, é o catodo. Então, nesta notação de cálculo de potencial dessa pilha, o potencial da reação do ferro não é alterado, continuaria aqui menos 0,44, menos o potencial de redução do anodo. O potencial de redução do anodo é menos 0,76. Menos 0,76 dá mais 0,76, ou seja, mais 0,76 somado com menos 0,44. Tanto faz usar a formulazinha ou reescrever as duas reações na forma que elas acontecem. Nós vamos chegar no potencial desse sistema de mais 0,32 volt. Um detalhe, numa situação real, o potencial nunca pode ser negativo. O potencial de um par metálico nunca pode ser negativo, porque a gente está falando de uma tendência termodinâmica. Se o potencial der negativo, alguma coisa está errada no cálculo. Não é fisicamente possível ter uma diferença de potencial negativa, senão a gente estaria falando da reação que não tem tendência a acontecer, seria a reação inversa. Matematicamente é possível, mas fisicamente não é possível por causa da tendência termodinâmica. Então, a reação, para esse exemplo aqui, para isso aqui dar negativo, eu teria que considerar o zinco reduzindo, mas o zinco não reduz, né? Nessa reação aqui, o zinco oxida. Então, é matematicamente possível, mas fisicamente não é possível ter o potencial negativo. Se vocês fizerem algum cálculo e encontrar o potencial da pilha negativo, é porque vocês inverteram catodo e anodo, ou os valores estão errados de alguma forma. Tem que dar uma conferida no que está acontecendo. Bom, a gente falou de pilhas, né? Tem um físico famoso, um químico famoso, chama John Frederick Daniel. Ele é um britânico que nasceu em 1790. Ele é químico e físico, né? Ele é mais conhecido como químico, mas pela pesquisa que eu fiz aqui rapidinho, ele também tem formação, não sei se é formação, né? Mas ele também tem pesquisas na física. Ele estudou esses processos eletroquímicos e desenvolveu um sistema de eletrodos contendo um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco, ambos na condição padrão, né? Vamos representá-los aqui na condição padrão. Na época, esse sistema de cobre com zinco gerou um valor de potencial maior que os potenciais que eram gerados na época, então ele conseguiu desenvolver uma pilha mais eficiente do que as que existiam. Deixei o link aqui embaixo, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre a biografia do Daniel. E eu deixo um exemplo aqui para vocês calcularem qual que é o potencial desse sistema cobre e zinco, qual que é o potencial da pilha de Daniel. Aqui em cima tem a notação da pilha, né, uma forma
de escrever o que está acontecendo sem ter que desenhar, sem ter que descrever com palavras. Então, a gente tem aqui uma notação do eletrodo de cobre, uma interface com a solução cobre 2+, 1 mol por litro, duas barrinhas representando a separação entre as células, o zinco catiônico na solução 1 mol por litro, com a interface com o zinco metálico. Então, aqui é a forma de escrever uma notação da pilha de Daniell, na condição padrão de 1 mol por litro, considerando temperatura e pressão normal, a gente tem, então, uma pilha padrão, e calculem aí como exercício. Na próxima aula a gente tira essa dúvida, vê quanto que vai dar o potencial gerado na pilha de Daniell. Já deixei adiantado aqui, né, como exercício. E também para a gente poder treinar um pouquinho essa leitura da tabela e cálculo de potenciais, vou deixar como exercício para vocês fazerem algumas reações. Fiquem à vontade, escolham aí 5 reações na tabela, combinem 5 pares de metais diferentes. Sugiro pegar valores altos na tabela, valores intermediários, valores mais baixos na tabela. Façam uma combinação aí de pelo menos 5 pares de materiais metálicos, de eletrodos, e verifiquem qual que é o potencial gerado nessa pilha. Vamos ver o que a gente encontra aí de pilhas mais eficientes e de pilhas menos eficientes. Então, ficam já 2 exercícios aí para vocês fazerem durante a semana. Continuando aqui com algumas definições, né? A gente tem, só relembrando aqui, fazendo uma pequena revisão sobre energia livre, a gente tem o que todo mundo chama de ΔG, energia livre de Gibbs. É uma energia termodinâmica, é uma tendência termodinâmica das reações acontecerem, que leva em consideração as energias dos reagentes e dos produtos. Se a gente pegar uma reação química genérica, A minúsculo representa o número de mols e o A maiúsculo representa a espécie química. Então, uma espécie química, uma reação A mais B, contendo A mols de A com B mols de B, enfim, vários aqui reagentes, formando vários produtos. No caso aqui, eu representando 2, só para ficar mais fácil, uma reação A mais B formando M mais N, com seus respectivos mols. A variação da energia dessa reação vai ser a variação a soma de todas as energias dos produtos menos as energias dos reagentes. Se a gente tem produtos com menos energia que os reagentes, a gente vai ter um ΔG negativo, que indica que a reação ela é espontânea. Quando o ΔG é positivo, a gente tem uma reação que não é espontânea naquele sentido analisado. Então, ela vai ser espontânea no sentido contrário. Dessa forma, é basicamente dizer que os reagentes têm mais energia que os produtos, de forma que a reação é espontânea, porque ocorre uma redução da energia total do sistema, ele tende a maior estabilidade. Então, a reação ela é espontânea, porque há um abaixamento energético do sistema. Quando a gente tem uma carga, uma reação química contendo espécies carregadas, ocorre aqui uma ligeira variação da energia termodinâmica pela presença das cargas. Nesse primeiro exemplo, todas as espécies são neutras, então não tem nenhuma energia associada à carga gerada. Aqui uma reação representando, por exemplo, uma reação de oxirredução, onde existe a produção e o consumo de elétrons. Se a gente olhar somente para uma reação de redução, né, no caso aqui seria um reagente mais elétrons formando produto. Então, a gente está representando aqui uma reação de redução, onde eu tenho espécies carregadas reagindo com elétrons, gerando aqui espécies mais neutras. Essa carga elétrica, ela tem uma carga Q associada à carga elétrica e um potencial, e de forma que essa carga com esse potencial dessa partícula vai alterar um pouco o cálculo de energia do sistema, e a gente vai chamar isso aqui de energia livre eletroquímica. Então, o G recebe aqui um símbolozinho de Al, de G eletroquímico. Então, a gente está falando aqui de uma energia eletroquímica, e ela nada mais é do que a energia termodinâmica mais a carga da partícula, a carga com o potencial da partícula. Então, essa energia livre eletroquímica é a energia termodinâmica acrescida de um fator aqui associado à presença de carga elétrica.
Se a energia livre eletroquímica for negativa, se o delta, né, o delta G eletroquímico for negativo, significa que a reação é espontânea naquele sentido, porque há uma redução da energia do sistema. Se essa energia livre eletroquímica é positiva, naquele sentido analisado, significa que está aumentando a energia eletroquímica do sistema e ela não vai ser espontânea naquele sentido. E se o ΔG eletroquímico for igual a zero, a gente tem uma reação em equilíbrio, onde ela não está deslocada nem no sentido da direita ou para a esquerda, ela vai estar em pleno equilíbrio entre as espécies de reagentes e produtos. Bom, então representando aqui o potencial de um eletrodo, o eletrodo de ferro como exemplo, de novo, potencial do metal reduzido, potencial da solução, e agora a gente tem a reação de redução sendo analisada do ponto de vista de potencial e de equilíbrio. O ΔG, do caso da reação de redução, vai ser a energia termodinâmica da espécie reduzida menos da espécie oxidada. De novo, a gente pode escrever de forma inversa, que seria a reação de oxidação, de forma que elas são idênticas com o sinal contrário por causa do sentido da reação analisada. A carga, ela vai ter um acréscimo dependendo do número de cargas, né, o número de elétrons que foram acrescidos ou consumidos ou gerados na reação, vezes a constante de Faraday. Então, essa carga do potencial eletroquímico, para a gente calcular essa carga aqui, ela é ZF, Z, número de elétrons, F, a constante de Faraday, que vale 96.494 coulombs por mol. Então, a gente pode escrever essas reações aqui, o ΔG termodinâmico, a gente pode substituir o ΔG termodinâmico pelo ΔG eletroquímico, trazendo essa notação de G termodinâmico mais carga e potencial. Então, a gente vai escrever o potencial termodinâmico da espécie reduzida mais ZF potencial da espécie reduzida vai ser igual ao potencial da espécie catiônica, pensando que está no equilíbrio, né? No equilíbrio os dois potenciais são iguais, mais a carga da espécie catiônica. Então, continuando aqui, a gente pode simplificar essa igualdade, né? Trazer o ZF e colocar ele em evidência. Nós vamos ter aqui variação, o potencial da espécie catiônica, espécie reduzida, desculpa, menos o potencial da espécie catiônica, sendo igual ao ZF em evidência, potencial, eu falei potencial não, que aqui é energia termodinâmica, desculpa, energia termodinâmica da espécie reduzida menos a energia termodinâmica da espécie catiônica é igual ao potencial φ da espécie reduzida menos o potencial da espécie oxidada. Aqui a gente está falando de uma diferença de potencial, aqui a gente está falando de uma diferença de energia termodinâmica. Só fazendo a substituição desta equação nesta daqui, a gente consegue chegar nessa igualdade pensando aqui numa reação no equilíbrio. Então, no equilíbrio, a gente pode dizer que a variação da energia termodinâmica ela é igual a menos EF variação do potencial. De certa forma, a gente está conseguindo correlacionar diferença de potencial com energia livre termodinâmica do sistema. A gente tem aqui que essa energia termodinâmica ela vale menos EF variação de potencial entre a espécie metálica reduzida e a espécie catiônica. Simplificando aqui a notação, né? Simplificando aqui a forma de descrever, a gente vai ter ΔG menos ZFE. Lembrando que o potencial pode ser escrito tanto com a letra φ, quanto com a letra E, que representa o potencial elétrico de um sistema. Então, a gente tem ΔG em função do potencial, basta saber o número de elétrons e a constante de Faraday que a gente consegue fazer essa igualdade entre potencial e ΔG. Bom, fazendo um outro exercício aqui, vou deixar para vocês fazerem também, depois a gente confere se conseguiram fazer. Uma reação de oxidação do ferro para ferro 2+, tem um ΔG de menos 84,8, esse K aqui é de quilojoule por mol, e tenta encontrar o potencial desta reação, usando essa formulazinha de ΔG e menos EFE.
Nós temos o ΔG, temos que encontrar o potencial, a constante de Faraday vale 96.494 coulomb por mol. Dá um pause no vídeo aí e tenta fazer esse cálculozinho, vamos ver se vocês conseguiram. Bom, vocês vão encontrar o valor de menos 44 volts, que é exatamente o valor do potencial do ferro, da reação de redução do ferro. Se vocês não encontraram o valor certinho, dá uma conferida, porque esse ΔG é da reação de oxidação do ferro. Aqui, potencial de redução. Então, vocês vão ter que inverter esse ΔG para a reação de redução, ele vai ficar positivo. Então, aqui está positivo. A fórmula menos com menos, menos com mais continua menos. 2 elétrons, constante de Faraday, vocês vão encontrar o potencial de menos 44 volts. Bom, de forma que a reação de oxidação e de redução, a gente pode verificar a espontaneidade dela em função do valor do ΔG. Se o ΔG, como a gente já sabe, ele é negativo ou positivo, ele vai indicar a espontaneidade da reação. Se o ΔG está ligado diretamente ao potencial através dessa igualdade de menos EFE, a gente pode fazer uma relação de espontaneidade direto entre potencial padrão de redução e ΔG. Se o potencial de redução for positivo, o ΔG é negativo. Então, a reação é espontânea. Tendência da reação ser espontânea. Se o potencial de redução for negativo, o ΔG vai dar positivo, naquele sentido a reação não é espontânea. É uma previsibilidade da espontaneidade da reação, mas vai depender do conjunto formado, vai depender do par de eletrodos na reação. Então aqui tem a tabela dos potenciais, a gente tem uma primeira tendência dessa turma toda aqui, que é negativa. Essa galera aqui com o hidrogênio vai dar esse valor, né? Então, para essa turma, o potencial é negativo, ΔG positivo. Essa turma aqui, acima do hidrogênio, não tem uma tendência de reduzir junto com o hidrogênio. Eles conectados ao hidrogênio, que vão dar esses potenciais, eles não vão ter uma tendência a reduzir, porque o ΔG vai dar positivo. A turma de baixo vai ter uma tendência a reduzir com o hidrogênio, porque o potencial deles vai dar negativo. Agora, se eu estiver combinando um outra espécie com outro eletrodo que não seja o hidrogênio, a gente tem que ver a diferença de potencial entre os dois eletrodos e verificar se esse potencial daqueles dois eletrodos vai ser positivo ou negativo para verificar a espontaneidade da reação. Se a gente pegar aqui como exemplo, então, vou pegar um bem marcante aqui. Se a gente pegar o ferro como referência, menos 0,44, junto com o zinco, menos 176. A gente já viu instantes atrás que a diferença de potencial entre esses dois eletrodos, o zinco oxida, o ferro reduz, dá mais 0,32. Potencial positivo, ΔG negativo. Uma reação do zinco com ferro, com o zinco oxidando e o ferro reduzindo, ela tem um ΔG espontâneo. Entenderam mais ou menos como é que faz a combinação entre os eletrodos, né? Se a gente pensar num sentido diferente, pegar o ferro aqui com o próprio hidrogênio, vai dar um potencial de menos 0,44. Se o ferro reduz frente ao hidrogênio com potencial negativo, significa que o ΔG vai ser não espontâneo de redução do ferro com hidrogênio. Ao contrário, vai dar certo. O ferro oxidando frente ao hidrogênio vai dar um potencial positivo. Então é assim que a gente avalia esses potenciais, é assim que a gente avalia essas tabelas e compara os materiais entre eles. Outro ponto importante, a análise do ΔG vai nos fornecer uma ideia se a reação é espontânea ou não. A gente não tem informação sobre a cinética da reação. A gente não tem informações se a reação vai se prolongar, se vai continuar em longo prazo. A gente só vai ter uma ideia se ela vai acontecer de forma espontânea ou não, mas algumas reações elas acontecem e param. Por exemplo, o alumínio, se a gente pegar o alumínio aqui, ele tem uma tendência
a oxidar, mas o alumínio é um metal que a gente conhece como resistente à oxidação. O cromo é um metal resistente à oxidação. Mesmo comparado com o ferro, se eu tiver ferro e cromo ou ferro e alumínio, esses metais, né, cromo e alumínio, eles vão ter uma tendência maior a oxidar frente ao ferro, assim como o zinco. Porém, cromo e alumínio, eles não continuam oxidando a longo prazo, eles oxidam e param, que isso está ligado à cinética da reação, né? Então, essa cinética ela é desfavorável mesmo com o ΔG favorável. A gente tem essa espontaneidade, essa tendência. A gente falou do eletrodo primário, né, o eletrodo de referência primário, que era o eletrodo de hidrogênio, e vocês perceberam que precisa de um gás borbulhando ali, um eletrodo de platina, não é uma condição tão fácil assim, tão suave assim de trabalhar no laboratório. Então a gente usa na prática eletrodos chamados de eletrodos secundários. São eletrodos padronizados que foram aferidos a partir do eletrodo primário de hidrogênio. Eu trouxe 3 exemplos, existem outros, né? Eu trouxe 3 exemplos bastante comuns em medidas eletroquímicas em laboratórios. Tem o eletrodo de calomelano, que ele é o mercúrio recoberto com cloreto de mercúrio. Então, a reação que vai acontecer ali de oxirredução entre o mercúrio e o mercúrio catiônico, ele fica imerso em uma solução contendo KCl saturado. Ele tem um potencial padrão de 0,242 volts. Então, eu posso medir qualquer outro eletrodo frente ao eletrodo de calomelano, que eu sei o valor do eletrodo de calomelano, porque ele já foi referenciado, já foi aferido frente ao de hidrogênio. É muito mais prático trabalhar com eletrodos sólidos e líquidos do que com eletrodos com gases, como é o caso do eletrodo de hidrogênio. Para medidas em laboratório de calomelano, assim como de prata, cloreto de prata, eles são bastante usados, é bastante útil e são relativamente baratos esses eletrodos para medidas eletroquímicas em laboratório ou até mesmo em campo. O de prata, cloreto de prata, como o próprio nome diz, é um fio de prata revestido com cloreto de prata. Ele tem um potencial padrão aqui de 0,2225 volts. E o de cobre com sulfato de cobre, que é uma barra metálica de cobre numa solução saturada de sulfato de cobre, com o potencial de 0,316 volts. Esse eletrodo de cobre, sulfato de cobre, ele é muito usado em medidas de campo, para medir potencial de estruturas enterradas. A diferença de potencial entre a estrutura metálica enterrada no solo e o próprio solo. Então, ele é um eletrodo muito usado nas provas de campo, o que facilita um pouco a utilização desses laboratórios. A equação de Nernst, ela é conhecida como equação de Nernst, né? Nernst foi o nome do pesquisador que chegou nesse tipo de equação. Ela nos traz, no caso do potencial e da energia do sistema, ela vai trazer uma influência da concentração, como que a concentração da solução vai influenciar no valor do potencial. Ela é uma equação derivada da equação de ΔG, da energia termodinâmica, em função da variação da temperatura. Então, ΔG em função da temperatura é uma função exponencial, onde a gente tem um valor padrão acrescido de um termo que vai trazer aqui a temperatura. Então, a gente tem aqui a constante dos gases, a temperatura em Kelvin, logaritmo ln do estado reduzido dividido pelo estado oxidado. Então, essa aqui seria uma equação da energia termodinâmica do sistema de uma reação envolvendo variação do estado de oxidação entre as espécies, que é o caso da oxidação das espécies metálicas que a gente está estudando. Então, uma variação desta equação, mudando ΔG para potencial, a gente já viu que ΔG vale menos EF, potencial padrão, a gente consegue substituir os termos aqui facinho e encontrar uma variação dessa equação ΔG e ter o potencial num determinado equilíbrio, sendo função do potencial no estado conhecido, padronizado, com a influência da temperatura e da concentração. Então, aqui a gente tem constante dos gases, temperatura em Kelvin, menos EF, que foi o termo agregado pela migração do ΔG para o potencial, e aqui o log neperiano do estado oxidado do estado reduzido. Vocês vão observar que nesta mudança de termos aqui, houve uma inversão do estado oxidado do estado reduzido aqui na razão. O estado oxidado passou para cima,
porque houve uma alteração, ficava negativo, passou para positivo, e para o log positivo para negativo, basta inverter a razão dentro aqui do colchete. E essa equação... Cadê o outro termo aqui? Essa equação também ela pode ser descrita com um número negativo aqui, né, sendo o estado reduzido em cima ou o estado embaixo. Tanto faz usar um ou outro, o resultado vai ser o mesmo, só cuidado na hora de utilizar a razão. Se o termo aqui está positivo, o oxidado está para cima, se o termo aqui é negativo, o oxidado está para baixo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente adiantou alguns termos. Bom, a constante dos gases para a temperatura em Kelvin, para a constante de Faraday em Coulomb por mol, e o número de elétrons é um número absoluto, né? Para esse tipo de igualdade, a gente usa a constante dos gases como sendo 8,313 joule Kelvin menos 1, mol menos 1. Cuidado que esse K não é de quilo, é de Kelvin. E esse valor de A, que eu não falei antes, né, esse valor de atividade do estado reduzido, esse valor aqui é de atividade do estado reduzido, atividade do estado oxidado, a atividade ela é um termo usado na química que dá a ideia de espécies disponíveis para a reação acontecer. No caso do metal sólido, a atividade é considerada igual a 1. Soluções diluídas, aqui a gente está falando de soluções abaixo de 1 mol por litro, a atividade é a própria molaridade da solução. Só para vocês terem uma ideia do que a atividade significa, é como se a gente pegasse uma solução de ácido sulfúrico concentrado, H2SO4 concentrado, a gente tem uma solução de 98% de ácido com 2% só de água. Se a gente for pensar nos H+, quase todos estão ligados aqui na molécula de ácido sulfúrico, eles não estão dissociados. Então, nesse caso, a atividade de uma solução concentrada de ácido sulfúrico é muito baixinha. Quase não tem H+ disponível para atuar numa reação ácido-base ou numa reação de oxidação. Se a gente pegar uma solução diluída, 1 mol por litro de H2SO4, todos os H+ presentes na solução estão dissociados, praticamente todos, né? A constante de dissociação aqui é muito alta, quase todos vão estar disponíveis, e a atividade de uma solução diluída é a própria concentração de H+, a própria molaridade. Então, a gente, no estado padrão, a concentração é de 1 mol por litro, então essa atividade aqui vai ser considerada igual a 1. Essa razão de 1 do estado reduzido, que é o material metálico, que é igual a 1, dividido pela molaridade, que é 1, vai dar 1, então vai ser um L de 1, esse termo todo vai se anular, nós temos o potencial como próprio potencial padrão. Diluiu mais ainda a solução, a molaridade não é igual a 1 mais, nós vamos ter uma razão, por exemplo, de 1 sobre 0,1, ou de 0,1 sobre 1, e aí esse termo todo aqui não vai ser anulado mais, a gente vai ter uma variação do potencial de equilíbrio em função dessa concentração, trazendo aí um pequeno distúrbio no potencial do sistema. Bom, só a gente fazer um exercício aqui, né? Vamos calcular o potencial do eletrodo, de um eletrodo de cobre imerso numa solução de cobre com 0,01 mol por litro, temperatura e pressão ambiente. Então, é só aplicar essa equação, a atividade do estado oxidado vai ser 0,01, vamos substituir esse termo aqui por 0,01, substituir a constante dos gases, substituir a temperatura, substituir o número de elétrons e a constante de Faraday, né? Cobre 2+, então a gente está falando de 2 elétrons, e nós vamos ter um novo potencial de equilíbrio em função do potencial padrão de cobre. Vou voltar lá na tabela, verificar o potencial padrão do cobre, cobre 2+, é mais 0,34, aqui ó, cobre 2+, ops. E aí, substituindo os termos, nós vamos ter um potencial de 0,28 volt. Então, diluindo a solução, o potencial cai um pouco. Saiu de 0,34 para 0,28. É bem tranquilo esse tipo de equação, é só tomar cuidado com a substituição dos termos, com os sinais de quem é o estado oxidado, quem é o estado reduzido, né, a forma aqui da razão para não dar um valor trocado. É bem simples de calcular o potencial para soluções mais diluídas que a solução padrão. Se a gente está falando de temperatura ambiente, pressão ambiente, o R, o T e a constante de Faraday vão ser constantes. A gente pode substituir essa razão aqui por um número, por uma constante, que vai ser sempre igual, desde que a temperatura e a pressão sejam ambiente.
E é possível também mudar o neperiano para log decimal. Então, é muito comum encontrar uma variação da equação de Nernst, dessa forma aqui, sendo potencial padrão mais 0,059 dividido pelo número de elétrons, log base 10 do estado oxidado pelo estado reduzido, para simplificar um pouco a equação. Mas é nada que uma simples calculadora não resolvam. A equação geral está aqui, aqui uma equação simplificada para CNTP. Bom, calcule então aí uma pilha. Vamos pegar a pilha de Daniel, calcular qual seria o potencial da pilha de Daniel com a solução diluída, com a solução 0,01 mol por litro de cobre, 0,01 mol por litro de zinco. Vou deixar isso como exercício para vocês fazerem. O do cobre a gente acabou de calcular, já tem o valor. Calcule a pilha formada com cobre e zinco e discutam esse resultado. Vamos ver o resultado que vocês vão encontrar. Eu quero que vocês discutam esse resultado em relação à pilha de Daniel, que a gente também já sabe o valor, que a gente já calculou aqui na aula anterior. Ok? Bom, essa primeira aula vai terminar por aqui. Vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Essa semana ainda eu vou postar a segunda parte da aula com alguns outros conceitos para a gente finalizar esse conteúdo. Uma boa semana para todos, um bom feriado, curtam bastante, divirtam, descansem. Durante a semana façam esses exercícios e em breve eu vou postar a segunda parte da aula. Obrigado por hoje, uma boa tarde para todos vocês, um bom dia, uma boa noite e a gente se vê em breve na aula com todos presentes. Até breve.